No século XX, as estradas de ferro eram o único meio eficaz de transporte de passageiros e cargas. Estendendo seus trilhos e interligando-se numa enorme teia que avançou pelas regiões despovoadas e inexploradas do território brasileiro, exerceu um papel desbravador, sendo seguidas pelas frentes colonizadoras e deixando em seu rastro novas fazendas e cidades, muitas vezes originadas a partir de simples paradas de trem. Chora, ó meu povo, chora, ó meu maquinista, quem leva os trilhos mata um pouco a sua vida, pois o fim da linha é um pulo no vazio. Apaga a brasa, vem pra casa, meu foguista. Esquece a lenha, a caldeira e a fumaça, que a estrada é morta, por ela nada mais passa. Nunca mais, menino, nunca mais, meu povo aflito. Nunca mais a gente vai ouvir o seu apito. Nunca mais a gente vai sentir o seu gemido. Chora, ó meu povo, que esse trem não deixa rastro. Os trilhos arranca dos lugares onde passa. Para onde vai, leva a nossa linha.
O apito da locomotiva era sinal certo de desenvolvimento. Muitas cidades cresceram em volta das estações de trem, as quais, junto às velhas locomotivas e carros, viadutos e túneis, são um importante patrimônio cultural e fonte de riqueza futura pelo seu potencial turístico, que deveria ser preservado na sua totalidade, dando lugar a museus, centros culturais e locais de visitação. Isso é visão de futuro e não de passado. Já se foi toda uma época em que a ferrovia ocupou lugar indispensável na vida de gerações de brasileiros. Em 1958, a malha ferroviária do Brasil atingia perto de 38 mil quilômetros de linhas, período em que era comum falar de trens de pequeno e longo percursos, trens mistos, trens expressos, trens rápidos, trens noturnos, trens de luxo e trens especiais, como os das romarias e excursões, viajando a bordo de carros de primeira e segunda classes, carros-salões, carros dormitórios e luxuosos carros-restaurantes. A partir da década de 1950, com a crescente e desleal concorrência do transporte rodoviário, municiada pelos grandes empresários políticos, as ferrovias começaram a operar em regime deficitário, o que acabou ocasionando, em 1957, a unificação de 22 estradas já estatizadas na Rede Ferroviária Federal. A Rede Ferroviária Federal agrupou quase todas as ferrovias brasileiras, com exceção das paulistas e da Estrada de Ferro Vitória a Minas, esta operada pela estatal Companhia Vale do Rio Doce, atualmente uma próspera e vital empresa privada. Com esse agrupamento, esperava-se reduzir custos e aumentar a produtividade do conjunto de ferrovias, o que também foi tentado pelo governo do estado de São Paulo, que já era proprietário de 5 estradas de ferro: Sorocabana, Mogiana, Paulista, Araraquara e São Paulo Minas, com a criação da Ferrovias Paulistas S.A., FEPASA, em 1971. A partir de 1996, diversas empresas particulares adquiriram as concessões dessas antigas estradas de ferro, mudando sua designação original e interligando muitas delas, passando a constituir novas redes. Assim é que, atualmente, temos as seguintes concessionárias: Estrada de Ferro Vitória Minas, Estrada de Ferro Carajás, Ferrovia Centro-Atlântica, operadas pela Companhia Vale do Rio Doce, Brasil Ferrovias, integrada pela Ferroban, Novo Oeste e Ferronorte, Companhia Ferroviária do Nordeste, Estrada de Ferro do Amapá, Estrada de Ferro Norte-Sul, América Latina Logística, Ferrovia Tereza Cristina, MRS Logística e Ferrovia Paraná S.A.
Começou aí o desmanche da malha ferroviária brasileira. As imagens das estradas de ferro brasileiras no início do século XXI não deixarão de ter o mesmo charme daquelas retratadas nos livros históricos. Em todas elas podemos mergulhar em viagens de sonho, acalentados pela cadência rítmica dos trens deslizando pelos trilhos. A quem perguntar o porquê da paixão pelos trens, respondemos: uma viagem de trem nunca é monótona, é uma viagem de outro tempo, faz a alma voltar ao corpo, pode ser revigorante, faz-nos meditar, ver tanta paisagem. E que delícia adormecer nas poltronas reclináveis. As ferrovias surgiram no Brasil para preencher um vazio nos transportes. Barulhentas e perigosas, as composições ferroviárias dos primeiros tempos, movidas a vapor, compensavam todos os transtornos. Nas cidades por onde passavam, davam emprego, traziam o progresso, abriam o mundo aos então isolados habitantes desses lugares perdidos pelo nosso interior, na época muito dependentes da navegação fluvial ou marítima, de carruagens e de tropas de mulas, todas lentas demais. Desde que a primeira estrada de ferro foi implantada em terras brasileiras, as pessoas aos poucos passaram a poder viajar com algum conforto para o resto do Brasil. No começo da Primeira Guerra Mundial, já era possível alcançar pelas ferrovias uma boa parte do país. Acabaram-se, infelizmente, os trens de passageiros que, segundo os entendidos, sempre foram a parte financeiramente fraca do negócio. Sobreviveram os trens de subúrbio nas capitais, renomeados como trens metropolitanos ou metrôs. Alguns trechos curtos de linha ficaram dividindo ou não seus trilhos com os cargueiros, operados pelas associações que vêm tentando trazer o passado de volta com trens turísticos, ou seja, que funcionam somente em fins de semana, feriados
ou dias especiais. E como uma exceção à regra, o maravilhoso trem da Vitória Minas, único remanescente da época em que os trens de passageiros eram diários, com horários fixos e com compras de bilhetes em cada estação. Milagre? Não, talvez apenas competência. Os trens podem não ser mais o que eram antes. Afinal, o que é que não muda num planeta cuja tecnologia avança em escala vertiginosa? Mas quem é picado pelo mosquito do trem adquire uma doença sem cura. Eu fui um deles. Claro que há diferentes graus de admiração pelas ferrovias, alguns chegando ao fanatismo, mas a simples visão de trilhos novos ou enferrujados, limpos ou cobertos com mato, já me emociona. A história das ferrovias, a emoção de ver uma locomotiva apitando, a empolgação ao ouvir uma história vivida numa simples viagem de trem, tanto nos velhos tempos em que elas eram uma rotina, quanto nos seus últimos suspiros, quando elas se tornaram quase uma aventura, tudo isso são coisas que me enchem o coração. As estradas de ferro escreveram parte de nossa história e de várias gerações. O encantamento de ter alguém o esperando ao descer de um carro, o embarque para o interior, a mudança na paisagem quando a composição deixa a cidade e entra no campo, sempre serpenteando às margens de rios, o balançar dos trens nos trilhos, aquele barulho característico das ferragens, tudo isso ecoava como uma sinfonia nos ouvidos daqueles que verdadeiramente foram amantes da ferrovia. O nascer do sol e o anoitecer visto da janela de um carro de madeira ou de um pullman, ou mesmo de uma segunda classe, com bancos de madeira, comportando gente simples, com suas patulas e suas histórias, a conversa com o bilheteiro, com o chefe do trem, com o maquinista, com o chefe da estação, as estações repletas de pessoas que ali estavam não para embarcar ou para esperar alguém, mas pelo simples prazer de ver o trem chegar e partir. As antigas ferrovias e seus nomes estranhos. Estrada de Ferro Muzambinho, Companhia de Viação Férrea do Sapucaí, Estrada de Ferro Minas e Rio, Estrada de Ferro Oeste de Minas, são apenas alguns entre mais de 100 nomes cuja sonoridade e cuja grafia antiga despertam um mundo de estradas e regiões que foram o Brasil no fim do Império e das primeiras décadas da República. É monótono e desinteressante depararmos hoje, por toda parte, com nomes diferentes: MRS, FCA, ALL e outros que não conseguimos identificar como ferrovias. Considerando que elas são parte de políticas neoliberais, não há nada errado com elas. Triste mesmo é a memória perdida daquela centena de estradas e seus nomes incríveis. O que há em comum entre os nomes citados é que todos pertenceram a estradas mineiras situadas a oeste da Estrada de Ferro Central do Brasil, a leste reinava a Leopoldina. Foram agrupadas em duas redes: a Estrada de Ferro Sul de Minas
e a estrada de ferro oeste de Minas no início do século. Em 1931, junto com a estrada de ferro Paracatu, formaram a Rede Mineira de Viação. A Rede Mineira de Viação passou em 1953 ao Departamento Nacional de Estradas de Ferro e, com a criação da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima em 1957, passou a integrá-la, mantendo o nome e a sigla Rede Mineira de Viação. Enfim, em 1965, foi reunida a antiga Estrada de Ferro Goiás, formando a Viação Férrea Centro-Oeste, até ser absorvida com outras linhas e fazendo parte das chamadas Superintendências Regionais, SR2, com sede em Belo Horizonte. Seus trilhos refizeram boa parte dos antigos caminhos dos Inconfidentes, atravessando as montanhas em direção aos Cerrados de Goiás, a Companhia Mogiana de Estrada de Ferro e ao Vale do Paraíba, de onde descia ao porto de Angra dos Reis. Mesmo com a fuga do café para São Paulo, as cidades da região continuaram atraindo os turistas durante décadas para suas montanhas e vales, seus queijos, seu clima e suas águas. Nomes como Baipendi, São Lourenço, São João del Rei, Araxá, Guaxupé, Poços de Caldas, Itajubá, Lambari ou São Gonçalo do Sapucaí ainda hoje ecoam em todo o Sudeste. Aí estão hoje as escolas de Itajubá, o Vale da Informática no Sapucaí, o tronco Belo Horizonte, Rio de Janeiro, da Ferrovia do Aço, a represa de Furnas, que afogou parte da estrada de ferro Muzambinho, a rodovia Fernão Dias, paralela ao imaginário ramal paulista da Ferrovia do Aço e novamente o café. É uma região de enorme potencial turístico, independente de qualquer ferrovia que venha a ser reativada para este fim. Curiosamente, ligava Três Corações à cidade paulista de Cruzeiro, na Estrada de Ferro Central do Brasil. As obras foram iniciadas em 1881 e o tráfego foi aberto em 1884, passando por São Tomé das Letras, Soledade, São Lourenço, Passa Quatro e pelo Vale do Rio Verde. Iniciada em 1880, de sítio atual Antônio Carlos, na Estrada de Ferro Central do Brasil, em direção a Ribeirão Vermelho, porto fluvial do Rio Grande, e ao Alto São Francisco ao norte. Em 1888, a linha atingiu Oliveira e em 1894 chega a Paraopeba, segundo o levantamento do Centro Industrial do Brasil. A partir de Ribeirão Vermelho, a Estrada de Ferro Oeste de Minas mantinha serviço de navegação a vapor para Capetinga, 208 quilômetros rio abaixo. Em 1890, a Estrada de Ferro Oeste de Minas